Olá pessoal, bem-vindos a mais um Almoço com a Gastro e hoje a gente vai falar sobre dúvidas que são muito frequentes aqui nesse Instagram, que é quais suplementos são bons para o meu intestino. E eu queria já começar a nossa live de hoje falando que esta é uma live informativa e que não substitui a consulta, a opinião do seu médico. E que eu não quero ninguém por aí falando pro médico que veio aqui porque quer usar tal coisa porque a doutora Lívia falou, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre suplementos, sobre coisas que podemos fazer para te ajudar a ter uma saúde intestinal legal. Lembrando que eu vou falar vários suplementos, o que não quer dizer que você tem que usar todos eles. Mas vou dar aqui a minha opinião e eu sei que vocês gostam disso, né? O legal da live é que eu posso dar a minha opinião, é um bate-papo que a gente vai bater sobre o que eu acho fundamental quando a gente fala de saúde intestinal. Então, muito bem-vindos, estou vendo várias pessoas entrando, fiquem à vontade, a casa é nossa. E aí eu queria começar explicando para vocês que intestino é um órgão dentro do nosso aparelho gastrointestinal. E não dá para falar de saúde intestinal sem começar falando de digestão, tá? Porque eu vejo muita gente achando que tratar intestino, que modular intestino é só com probiótico. E isso eu acho que quem me segue aqui já sabe que não é bem assim, né? Ainda que o probiótico tenha o seu papel, a gente sempre tem que pensar de uma maneira lógica de como a coisa acontece. E isso foi uma coisa que a medicina funcional me trouxe essa clareza. Porque até uns anos atrás, essa minha conversão para a medicina funcional começou depois do nascimento do meu primeiro filho. Mas que eu realmente comecei a aplicar isso com mais clareza na minha prática clínica e na minha vida, eu confesso que foi depois da Letícia. E eu não sei vocês aí quem é mãe, mas eu talvez não tenha nem tido relação com as minhas gestações, mas foram momentos que foram pontos de inflexão na minha vida, e aí eu sempre relaciono, assim, eu lembro que antes do Lucas eu era uma pessoa, pós-Lucas eu já era outra, e o mesmo pensamento eu tenho pós-Letícia. Então não teve nada a ver, mas foram momentos que me marcaram e que eu me lembro que foram pontos de inflexão e que eu mudei também os meus pensamentos, a minha forma de conduzir a minha saúde e a saúde dos meus filhos. Então, dos meus pacientes também, os meus filhos e os meus pacientes. Eu ia falar os meus pacientes, falei os meus filhos. Mas enfim, daí, resumindo, eu queria começar falando um pouquinho sobre essa abordagem da medicina funcional. Porque a medicina funcional sempre diz que nós temos que buscar a raiz dos problemas, a causa daquela disfunção. Enquanto a medicina tradicional ainda é muito baseada em tratar consequências, em tratar sintomas, em aliviar desconfortos, especialmente quando a gente fala de doenças intestinais. Nas doenças intestinais, a gente ainda tá na medicina tradicional tratando o sintoma. E aí, quando a gente pensa na medicina funcional, nessas práticas mais integrativas, a gente acaba entendendo que eu preciso olhar para a origem daquele problema. Então, quando a gente pensa na origem dos problemas gastrointestinais, eu não posso deixar de falar de digestão, porque uma digestão inadequada muitas vezes é a causa da sua disbiose. Então, quando a gente vai tratar intestino, a gente precisa avaliar como está a digestão desse meu paciente. E para avaliar a digestão, eu tenho várias coisas, entre elas a escuta durante a consulta. O que o meu paciente me diz, como ele se sente após as refeições. E um suplemento que vai ser o primeiro que eu vou citar hoje, que eu gosto bastante, são as enzimas digestivas. Porque parece que a gente usa enzima digestiva para tratar estômago, mas a gente usa enzima digestiva para tratar o seu intestino. Porque não há um intestino saudável se eu tenho um estômago que não está funcionando bem, se eu não tenho uma boa secreção de enzimas pancreáticas, de bile,
Então, eu preciso considerar isso no meu processo de tratamento do intestino. É claro que eu vou fazer pelo menos um exame de fezes para direcionar o meu tratamento, mas às vezes só de ouvir o que o paciente me fala, eu já consigo entender e estimar que tipo de enzima que esse paciente provavelmente pode se beneficiar. Então, nós temos várias marcas não nacionais, né, importadas. Aqui no Brasil, a gente tem algumas marcas também. Eu gosto bastante de trabalhar com manipulação de enzimas digestivas, mas a enzima digestiva é talvez o suplemento número 1 quando a gente fala de saúde intestinal. Por quê? Como eu falei, não adianta a gente ficar querendo botar bactéria, a gente ficar querendo botar prebiótico, botar um monte de coisa se a gente não melhorou o processo de digestão. Então, eu vou colocar ele aqui como suplemento número 1, tá? Então, enzimas digestivas. Quais enzimas? Vai depender da necessidade do meu paciente. Vai ter paciente que vai ter uma necessidade de enzimas direcionadas para quebra de carboidratos complexos, de fibras. E daí, por exemplo, eu gosto da alfa-galactosidase. Tá? Vai ter pacientes que têm sintomas sugestivos de uma hipocloridria, ainda que eu não tenha ainda um exame confirmatório, mas eu sugiro, se for tratar hipocloridria, ter no mínimo uma endoscopia. Mas paciente que tem sintoma de baixa acidez gástrica, que são sintomas geralmente pós-refeição, sensação de empachamento, arroto, um inchaço muito rápido depois da digestão, eu gosto de fazer um teste, por exemplo, com a betaína, que é um suplemento de ácido para o estômago, tá? Eu gosto, às vezes, de deixar proteases, que também vão dar um auxílio nessa digestão proteica. A gente pode pensar na pepsina. Tem várias enzimas que a gente pode usar no contexto de um paciente com sintomas intestinais também. E aí vai depender de qual é o tipo de digestão que eu quero priorizar e vai depender do que deu no exame, principalmente no exame coprológico funcional do meu paciente. Mas eu, particularmente, gosto de fazer um teste com enzimas digestivas para observar se esse meu paciente tem alívio e especialmente se esse paciente tem sintomas pós-refeição. Então, o número 1 que a gente vai colocar vão ser as enzimas digestivas, porque muitas doenças do trato gastrointestinal se iniciam numa digestão inadequada. E hoje as pessoas vivem estressadas, as pessoas não mastigam, as pessoas comem correndo, as pessoas comem na frente de celular. E a enzima digestiva não vai resolver esse problema se o meu paciente não mastigar, se o meu paciente não sentar para comer, se ele não tiver um momento de paz, de respiração, de atenção plena durante a refeição. Mas a enzima digestiva pode ser um suporte que vai ajudar na saúde do seu intestino, porque alimentos mal digeridos vão servir de substrato para a proliferação de micro-organismos, bactérias, fungos no seu intestino. Aí a Gerlane me perguntou, e quem não tem a vesícula? Quem não tem a vesícula, mais ainda precisa de todo esse cuidado. Vai ter que suplementar a enzima digestiva para a vida toda? Não necessariamente, mas vai ter que tomar cuidado com a digestão, com a mastigação, com a atenção e às vezes também com a suplementação. Isso eu não tenho dúvidas, tá? Então, cuidar da digestão é a primeira dica e se você só ouvir isso, pode saber que eu já te ajudei. E cuidar da digestão não é só suplementar enzimas digestivas, tá? A gente pode usar a enzima digestiva, especialmente num período do tratamento, mas a gente também tem que olhar para esse processo de digestão e de alimentação, tá? Outra coisa que eu gosto para otimizar a digestão são tinturas digestivas, que quem não tem como, não sei qual tintura que eu uso, você pode usar chás também que possam ter esse benefício. E aí, já tô aqui com o meu chazinho na minha canequinha com os meus filhotinhos aqui, olha. Quem fez essa canequinha pra mim foi minha secretária. Ela faz, gente, olha que lindeza. Então, tinturas digestivas também podem ajudar.
Tem algumas tinturas que são mais direcionadas para estímulo de fígado, tem algumas tinturas que são mais direcionadas para a parte gástrica. O objetivo desta live não é ser uma live de prescrição, então eu nem vou falar, porque quando a gente fala de tintura digestiva, a gente está falando sim de fitoterápicos, e fitoterápicos são seguros, mas não é para você usar por conta própria. Mas eu particularmente gosto bastante do uso de tinturas também, tá? E o meu chazinho hoje é de gengibre e misturei com hortelã. Hortelã também é um chazinho que eu adoro para intestino. Tá? O hortelã, a menta piperita, ela tem vários estudos, inclusive para a síndrome do intestino irritável, então eu já vou pular aqui, que eu não ia falar ele nessa ordem, mas já que eu bebi o chá aqui, o hortelã, que é a menta piperita, ela tem vários estudos para intestino irritável, para alívio de dor, para melhorar diarreia, então especialmente para quem tem síndrome do intestino irritável do tipo diarreica, eu gosto bastante do hortelã, tá? O hortelã só não é legal se você tem refluxo, tá? O Leandro acabou de perguntar. O hortelã pro refluxo, ele pode piorar os sintomas. O que eu vejo na prática? Qual que é o problema do hortelã no refluxo, tá? É que ele relaxa o músculo que separa o esôfago do estômago. E se esse músculo tá relaxado, tá aberto, eu tenho mais chance de ter esse refluxo do conteúdo do estômago pro esôfago. Mas tem pacientes que têm refluxo exatamente por terem um quadro gastrointestinal desregulado, por ter uma má digestão gástrica, por ter um excesso de fermentação intestinal. Então tem gente que tem refluxo e vai muito bem com um chazinho de hortelã, porque a quantidade é pequena. Então teste, observe se para você faz bem ou não. O óleo essencial de hortelã também ajuda na síndrome do intestino irritável, tá? Então, também é uma possibilidade. Eu gosto dos óleos essenciais, eu sempre tenho alguns aqui comigo. O meu de hortelã não tá aqui agora, mas eu gosto bastante para fazer massagem no abdômen quando tô com dor, com inchaço, com desconforto. Daí eu diluo ele assim na mão, pode botar um olhinho de coco para facilitar e faço uma massagem abdominal, ajuda bastante. E cara, é incrível como só de inalar um óleo essencial, não tô mandando ninguém ingerir por conta própria, porque a gente sabe que não são todos os óleos que são seguros para ingestão, mas só de inalar, pingar na mão, respira fundo 5 vezes, você vai ver que você já vai ter um alívio do seu sintoma gastrointestinal, tá? Então, o óleo essencial de hortelã também é bem legal, tá? O Zengest do Terra eu adoro. Eu tava procurando o meu aqui, mas acho que tá lá no quarto. Também uso para massagem abdominal e para inalação, tá? Então já falamos aqui das enzimas digestivas, de tinturas digestivas, do óleo de hortelã, tá? E do chazinho, não precisa ser uma prescrição do hortelã, você pode usar o chá na sua casa e ver como você se sente. Então, quando a gente pensa em saúde intestinal, a gente tem que começar por uma digestão adequada. E começar por uma digestão adequada não é só usar suplementos, é também olhar para esse momento da refeição como um momento de calma, de tranquilidade, de atenção plena, tá? E aí, ainda voltando para as bases da medicina funcional, a gente sempre inicia tratamento de qualquer doença, mas de doenças do trato gastrointestinal sempre olhando para a digestão. O segundo tópico que a gente vai olhar é para o aumento de permeabilidade intestinal, que é o leaky gut. Não importa qual é a doença intestinal que você tem. Pode ser uma síndrome do intestino irritável, pode ser o supercrescimento bacteriano de intestino delgado, pode ser uma doença inflamatória intestinal, N coisas que cursam com o aumento de permeabilidade intestinal.
Especialmente quando a gente fala de doenças autoimunes do trato gastrointestinal, como por exemplo a doença celíaca e as doenças inflamatórias intestinais, doença de Crohn, retocolite. A gente precisa regular a permeabilidade intestinal. E aí, de coisas que eu posso usar e considerar para regulação de permeabilidade intestinal, é muito falado aí da glutamina. E eu particularmente também gosto do uso de glutamina, e se a gente vai usar a glutamina com uma intenção terapêutica, muitas vezes a gente precisa de doses um pouco acima do que a medidinha de 5 gramas. Então, considerar usar 10 gramas ao dia se o paciente tem alguma coisa para pensar em aumento de permeabilidade intestinal. A glutamina só precisa tomar cuidado quem tem problema com a histamina, porque ela pode desencadear sintomas. E pessoas que tenham enxaqueca também, ela pode não ser muito legal, tá? Mas a glutamina é um suplemento super seguro, é um aminoácido muito abundante no nosso corpo, ele serve de alimento para essa recuperação das células intestinais, então ela é um suplemento que eu gosto bastante, tá? Vou ver um alívio sintomático muito grande com glutamina? Muito dificilmente. Mas tem coisa que a gente usa pelo benefício e não só para alívio de sintomas, porque, como eu disse, o nosso objetivo é tratar causas e não somente aliviar sintomas, tá? Então, glutamina é um suplemento que eu gosto bastante. Outro suplemento que muita gente acha que é só pra galera da maromba, mas que é muito legal para intestino também, é a creatina. A creatina também vai ter uma ação nessa regulação de permeabilidade intestinal. Ela tem benefícios para sistema nervoso central, ela tem benefícios para a parte muscular. A creatina é um suplemento bem legal também quando a gente fala de intestino e permeabilidade intestinal. Assim como os peptídeos de colágeno, que também é um suplemento que a gente acaba usando para ajudar nesta questão de barreira intestinal, de integridade de barreira intestinal e de tratamento do leaky gut. Preciso usar os 3? Não, geralmente não sei, não tenho como saber porque eu não conheço o seu caso, eu estou falando coisas que são interessantes. O colágeno também, para quem tem problemas relacionados à histamina, pode não ser bem tolerado. Então, teste a sua tolerância, tá? E aí, quando a gente fala de colágeno, a gente está falando da proteína do colágeno, dos peptídeos de colágeno que vão ajudar nessa questão de recuperação gastrointestinal, tá? Da barreira gastrointestinal. E tratar o leaky gut faz parte do tratamento de um intestino saudável. E isso tem que vir, inclusive, antes de você querer colocar probiótico para dentro, tá? Ainda que o probiótico possa ajudar, inclusive na recuperação do leaky gut. Então, creatina, glutamina, colágeno, outros nutrientes que são importantes para a integridade da sua barreira intestinal são as vitaminas, por exemplo, vitamina D. A vitamina D é muito importante para a regulação da barreira intestinal e é uma vitamina que não deve ser usada sem supervisão médica profissional, porque a vitamina D em excesso também tem risco de toxicidade, tá? Agora, como você pode naturalmente aumentar a sua vitamina D? Se expondo ao sol, 15 minutinhos por dia. Isso é fisiológico, é o sol a sua maior fonte de vitamina D. E muitas vezes as pessoas, eu vou ver qual é a vitamina D do alimento, eu vou suplementar tantos mil de vitamina D por dia e não se expõe ao sol, tá? É claro que não é possível para muitas pessoas, eu inclusive. O horário que eu deveria pegar um solzinho é um horário que ou eu tô arrumando criança, ou tô levando criança tô levando criança pra escola, ou tô no consultório. Então, tem pessoas que não podem se expor ao sol porque tem o trabalho, porque tem algum compromisso, e tem pessoas que
assim, não podem por outros motivos, né? Pessoa que tem uma história de câncer de pele, que usa algum imunossupressor, ou enfim, que tem algum risco, a suplementação da vitamina D, desde que supervisionada, também vai ajudar na integridade de barreira do seu intestino, tá? Outra vitamina que é muito importante para a integridade de barreira intestinal é a vitamina A, tá? A vitamina A, que também é uma vitamina lipossolúvel e que eu gosto de suplementar junto com a vitamina D, tá? E ela também vai ajudar nessa questão de barreira intestinal. Zinco também é muito importante para a integridade de barreira, então também gosto de deixar um suplemento de zinco sempre com essa intenção. O Leandro falou aqui da creatina Creapur, né, que é o selo de pureza da creatina. Exatamente, sempre que for comprar uma creatina, escolher uma marca que tem esse selo, que é o Creapure, que é o selo de pureza, né, que hoje em dia a gente sabe que tem muito suplemento aí que não tem o que promete, né. A Rita tá contando aqui que tem coisas que ela não pode usar, né, por conta da questão da histamina. E aí a Juliana falou aqui, ó, a glutamina para um paciente que distende pode piorar? Pode, especialmente se esse paciente tem alguma questão com intolerância à histamina. E às vezes a intolerância à histamina é uma consequência dessa perda de integridade de barreira intestinal. Então é teste, se o paciente se sente bem com a glutamina, eu recebo muitos pacientes que já vêm usando, né? Então eu falo, você sente bem com ela? Pode manter, não vou tirar se o paciente não tá sentindo nenhum problema. Agora, se o paciente sente que faz mal, eu não vou insistir nesse uso, daí eu vou para uma creatina, daí eu vou suplementar as vitaminas, o zinco, eu vou suplementar o que o meu paciente tolera. A vitamina A, que a Nutri Silvanan perguntou. Vitamina A também é muito importante para a integridade de barreira intestinal. E quando a gente fala de integridade de barreira intestinal, a gente não pode esquecer que não é só suplemento que resolve isso. Se eu não tirar da dieta do meu paciente o excesso de alimentos ultraprocessados, de principalmente emulsificantes, porque já há estudos que mostram o papel de rompimento de barreira intestinal com emulsificantes, que são coisas que tem nos produtos industrializados para deixar ele mais cremoso e que tem gente que consome à torto e à direita e não sabe que faz mal. Então, quando eu penso em integridade de barreira intestinal, o primeiro passo é remover toxinas ambientais, remover o excesso de álcool. E excesso de álcool, gente, não é que a pessoa nunca mais vai poder beber, mas uma pessoa com problemas intestinais, ela tem que ter um consumo muito ponderado de bebida alcoólica, tá? Porque o álcool, ele vai ser agressivo a depender de quantidade, tá? Não tô falando que não pode nunca mais, mas o álcool ele vai ser mais agressivo para a integridade de barreira intestinal também. Então, se eu não tiro o excesso de álcool, se eu não tiro o excesso de conservantes, emulsificantes, ultraprocessados da dieta do meu paciente, se eu não olho se esse meu paciente não tem alguma toxina ambiental, excesso de, a gente vê hoje em dia, até os nossos vegetais, né? Muitas vezes tem muitos agrotóxicos que também são ruins para a nossa barreira intestinal. E é claro que é melhor eu comer vegetal com agrotóxico do que eu não comer, mas se eu tenho acesso, se eu posso comer coisas orgânicas, não precisa ser tudo, mas também é uma coisa interessante para a questão da integridade de barreira intestinal, tá? Então, sempre lembrar de digestão e de integridade de barreira intestinal quando a gente está falando de saúde intestinal, tá? Começamos na digestão, integridade de barreira intestinal. A terceira coisa que a gente vai olhar, tá? É a disbiose intestinal, tá? Por quê? Nós vivemos hoje uma epidemia de disbiose intestinal. Essa epidemia de disbiose intestinal está muito relacionado com o nosso estilo de vida ocidental, urbanizado. Porque a gente hoje não tem contato com a natureza, com animais. A pandemia nos afastou de contato até com outras pessoas.
Vejam as crianças que foram privadas de interação social. Tudo isso, gente, é importante para a construção da nossa microbiota. Então, hoje a gente vive num mundo de excesso de higiene, de botar desinfetante, álcool, evitar contato com tudo, é nojinho de pôr o pé na terra, é zero contato com a natureza, e isso impacta na nossa microbiota intestinal, porque o solo tem bactérias e que inclusive são usadas para fazer probióticos, que são excelentes, que são os probióticos soil-based, né, que vem do solo, que são probióticos esporulados, por exemplo, e que são muito interessantes. E aí, quando a gente cresce num apartamento, que é o caso dos meus filhos, e não tem contato com a natureza, porque os meus filhos, eu me esforço para que eles tenham contato com a natureza, mas muitas vezes durante a semana o contato é muito pequeno. Diferente da minha infância, porque eu fui uma criança raiz que morava em cidade pequena, brincava na rua, brincava na horta, ia pro sítio, subia em árvore, pegava carrapato, tudo. Mas os meus filhos não têm a mesma realidade. Os meus filhos, para ir em fazendia, eu tenho que ir hotel fazenda com eles, né? Porque senão não sabe nem o que é uma vaca, criança de São Paulo. Então é isso. Vivemos uma epidemia de desbiose que vem dessa construção, às vezes na infância, que não é adequada, mas na nossa exposição atual a esse contato com natureza, com pets, porque isso modula a nossa microbiota também. Então, hoje em dia, vale a pena a gente considerar esse diagnóstico de desbiose em muitos pacientes que têm problemas intestinais, e mesmo pessoas que não têm problemas intestinais. Mas quando a gente pensa em modular microbiota, a gente tem que pensar em ativos que têm ação também antimicrobiana. Porque quando a gente pensa em suplementos, em coisas que vêm da natureza e que têm esse benefício de ser antimicrobianos, eles, ao mesmo tempo que são antimicrobianos, muitas vezes eles são pré-bióticos. Eles também ajudam a aumentar bactérias boas. Diferente de quando eu uso um antibiótico. A maioria dos antibióticos vai só matar, né? Ele não vai ter nenhum benefício além de matar as bactérias ruins. E quando é necessário, gente, eu sou totalmente a favor de antibiótico, tá? Eu não sou contra antibiótico, não. Eu sou contra o uso inadequado, sem necessidade, repetido de antibióticos. Isso eu sou contra, e quem é meu paciente sabe que eu pondero muitas vezes antes de fazer, por exemplo, um novo ciclo de antibiótico, né? Mesmo com os meus filhos, né? Os dois já precisaram usar antibiótico ao longo da vida, mas foram situações pontuais, que teve uma otite, que teve realmente uma necessidade. Eu sou contra isso, o uso discriminado de antibióticos. Mas quando a gente pensa em antimicrobianos naturais, a gente pensa em ativos que têm também o benefício de ajudar a aumentar bactérias boas, tá? E aí, quais são os que eu mais gosto? O primeiro que eu vou falar é o ômega 3. Porque o ômega 3 é um ácido graxo essencial e que a gente praticamente não tem mais na nossa alimentação hoje, tá? Então, independente do seu intestino, provavelmente você aí do outro lado vai se beneficiar da suplementação do ômega 3. Ele vai ter benefícios no controle de inflamação intestinal e extraintestinal. Ele vai ter benefícios para a sua saúde cerebral. Ele vai ter benefícios para, eu já falei de saúde cerebral, já falei de inflamação, já vai ter benefícios também para o seu intestino. Porque o ômega 3 ele também tem uma ação antimicrobiana para bactérias ruins, bactérias gram-negativas, bactérias essas que têm a toxina que é o LPS. Essa toxina dessas bactérias que está relacionada a muitas doenças, entre elas doenças como depressão, como transtornos mentais, doenças inflamatórias, doenças cardiológicas, muitas doenças. Essa endotoxemia, que é quando esse LPS em excesso dessas bactérias intestinais ganha a sua corrente sanguínea, é relacionada a muitas doenças crônicas imunomediadas.
Então, o ômega 3 vai ter esse benefício de reduzir essas bactérias que são ricas em LPS. Então, é um suplemento que eu adoro e que eu acho que todo mundo deveria usar. Todo mundo tolera o ômega 3? Não, mas quem tolera merece, e é um suplemento que eu falo para os meus pacientes que a gente pode deixar de uso contínuo, tá? Porque ele vai ter muitos benefícios. Então, o ômega 3, eu até anotei aqui, ó, a minha listinha de coisas que eu quero falar. O outro suplemento que eu gosto muito e que eu particularmente uso, a minha família usa e que é muito interessante é o própolis, tá? O própolis tem ação antibacteriana, antifúngica, antiviral, modula o sistema imunológico, tem ação pré-biótica, ajuda a melhorar bactérias boas, é rico em polifenóis. Eu sou super fã de própolis, tá? E é um suplemento, é uma coisa que você pode usar sem riscos, né? Sem grandes riscos, você mesmo pode usar no seu shot matinal, pode usar em cápsula para quem não gosta do gostinho do própolis, mas o própolis, eu sou super fã do própolis. Então, ômega 3 e própolis, se eu puder, eu sugiro para todo mundo, tá? Então, qual própolis? O própolis verde. E se a pessoa tolerar e puder usar a tintura alcoólica, é melhor. Mas o não alcoólico, por exemplo, para crianças, né? Eu particularmente gosto também do não alcoólico, tá? Outros própolis também vão ter benefício, né, gente? Aqui o que é mais fácil é o própolis verde, tá? E se puder ser alcoólico, excelente. Mas ele é mais difícil, né? Aí alguém falou que diabético não pode porque é doce. Gente, eu não tô falando daquele sprayzinho de garganta com própolis com mel, tá? Não que você não possa usar aquele sprayzinho de garganta, mas a quantidade de própolis naquilo ali é muito pequena e tem mel, daí o mel também é um excelente pré-biótico, tá? Não tenho nada contra mel, adoro mel, inclusive. Mas eu tô falando do própolis, aquela gotinha mesmo, a tintura de própolis, raiz, aquela que arde na hora de engolir, tá? O própolis, concentração vai ser maior, tá? Além do própolis, eu tô olhando aqui pra minha cola pra eu não me perder. Além do própolis, eu gosto muito, muito, muito da curcumina, tá? A curcumina, ela tem muitos benefícios para o seu intestino. Curcumina atua na cascata inflamatória, então é um suplemento muito legal para quem tem problemas inflamatórios. A curcumina, ela também tem uma ação de modulação de microbiota muito interessante. Ela também ajuda na questão de mastócitos, então até para quem tem questões relacionadas à histamina, a curcumina é interessante. A curcumina, nós temos suplementos prontos de curcumina, que daí já é o extrato padronizado, é diferente de você pegar a curcumina e usar como tempero, é você pegar o extrato, porque ela é concentrado nos curcuminoides, que são os ativos interessantes da curcumina. Mas nada impede de você usar a cúrcuma como tempero, é excelente, é só que às vezes a quantidade vai ser menor, tá? Então, curcumina também é um suplemento que eu adoro. A gente tem estudo de curcumina em doença inflamatória intestinal, a gente tem os benefícios da curcumina na modulação de microbiota, a gente tem os benefícios da curcumina até para síndrome do intestino irritável. Até porque cada vez mais a gente entende a síndrome do intestino irritável como uma doença em que há sim uma inflamação crônica de baixo grau. E a curcumina vai ajudar nesta modulação de inflamação também. A curcumina para intestino não precisa vir junto com a piperina, tá? Ela pode vir sozinha, porque eu quero o benefício da curcumina no meu intestino. É nessa modulação de microbiota. Ainda que a curcumina muitas vezes não vai ser tão biodisponível, se a minha questão é tratar intestino, eu posso colocar ela sozinha, porque é essa modulação de microbiota que ela vai me trazer, que vai me trazer o benefício também. Tá? Então, eu uso curcumina sozinha quando eu tô pensando em tratar inflamação intestinal, quando eu tô pensando em modular a microbiota, tá?
Outros ativos que eu gosto bastante, e esse é um dos que eu mais adoro também, é a berberina, tá? A berberina, ela é um fitoterápico que tem muitos benefícios na modulação de microbiota, porque ela também ajuda, ela é um antibiótico natural que ajuda a reduzir as bactérias. Eu não vou nem falar de bactérias ruins, tá, gente? Porque quando a gente fala de microbiota, a gente fala de equilíbrio. Então, eu tenho uma proporção adequada de bactérias marcadoras de saúde intestinal para bactérias que podem em excesso ser ruins. A berberina, ela vai me ajudar nessa regulação, porque ela ajuda a aumentar bactérias boas, como por exemplo a Akkermansia mucinifera, que é uma bactéria amplamente estudada pelo seu benefício na integridade de barreira intestinal e o seu benefício na modulação metabólica. Então, a Akkermansia, ela tem um benefício no controle, por exemplo, de resistência à ação da insulina. E o papel da berberina vai muito além dessa modulação intestinal. Então, ela ajuda a diminuir as bactérias ruins no intestino, ela ajuda a aumentar bactérias boas no intestino, então ela também tem uma ação pré-biótica, ela ajuda a regular barreira intestinal, ela ajuda a regular metabolismo, então é um suplemento legal para você que está acima do peso, que sofre de diabetes, que sofre de gordura no fígado, que são doenças que a gente sabe que são relacionadas ao seu intestino desregulado também, tá? Então, a berberina também é um suplemento que eu gosto muito. É claro que, a depender da indicação, a gente vai ter doses e posologias diferentes. E é por isso que a gente precisa ter uma prescrição se a gente vai usar ainda que seja um fitoterápico, mas se eu vou comprar e vou usar, eu preciso saber como usar, quanto usar, por quanto tempo usar, qual horário usar. Então, isso, como eu comecei a live, não é uma live de prescrição, é uma live de informação e não substitui a consulta médica, tá, gente? Deixa eu tomar aqui meu chazinho de novo. E vamos para o próximo. Os polifenóis das frutas vermelhas também eu gosto bastante. A gente tem bastante estudo, por exemplo, de cranberry para infecção urinária. A gente tem o Microbiomax, que é um extrato padronizado, que também gosto bastante, que tem ação pré-biótica, e isso também vai ter um benefício muito legal na regulação de microbiota intestinal. Então, os que eu mais gosto são esses. E outro que eu não tinha notado aqui, como que eu esqueci, que eu adoro, é a quercetina. A quercetina é muito interessante para a modulação de microbiota. A quercetina tem ação pré-biótica. A quercetina tem ação antiviral. A quercetina também ajuda a modular o nosso sistema imunológico e ela tem uma ação bem interessante para pessoas que têm problema com a histamina também, porque ela atua na estabilização do mastócito. Então, a quercetina também é uma coisa que eu gosto bastante. E aí a Marta falou que ela tem intolerância à lactose, mas ela tem intolerância a outros alimentos como cebola. A cebola, por exemplo, é uma fonte de quercetina. A quercetina tem ação pré-biótica. Mas se a pessoa não tolera a cebola, e pacientes com síndrome do intestino irritável muito frequentemente fermentam quando consomem cebola, daí a gente pode fazer uso da quercetina, por exemplo. Geralmente ela é melhor tolerada, tá? Daí precisa muitas vezes manipular, mas tem chás que tem quercetina. Outro dia eu postei o chá vermelho, que ele é rico em quercetina. Então, tem fontes alimentares da quercetina também, tá? Aí, ó, eu vi aqui que a Marta também falou que ela usa o biointestil, tá? O biointestil é um extrato padronizado, que a base dele é o gengibre. E o gengibre é muito legal também para o nosso intestino, porque o gengibre, além dele modular a microbiota, ele modula motilidade intestinal. Então, o gengibre ele tem muitos benefícios para
o tratamento do intestino também. E é uma coisa que eu gosto de usar, tanto extrato seco padronizado, como biointestino, como tintura, como chá, como... enfim, tem várias formas que a gente pode usar o gengibre também. E ele também vai ajudar no seu intestino, tá? Outra coisa que eu gosto, mas que nem sempre os meus pacientes toleram, são os alimentos fermentados. Mas a gente tem inclusive estudos do uso de alimentos fermentados no tratamento de síndrome do intestino irritável. Por quê? Quando eu dou um probiótico para um paciente, eu estou dando bactérias que foram estudadas para ter um benefício X. Então, eu quero um probiótico para modulação de doenças imunomediadas, eu quero um probiótico para melhorar a motilidade intestinal, eu quero um probiótico para reduzir gases, eu quero um probiótico para reduzir colesterol, que até isso a gente já tem hoje em dia. Daí, eu tenho que usar um probiótico que é a cepa com nome e sobrenome que foi estudada naquele estudo, tá? Então, quando eu dou um probiótico com intenção terapêutica, eu tenho que saber qual é a cepa que eu tô dando. E muitas vezes na manipulação a gente não consegue chegar nesse nível de cepa, mas a gente já tem muitas cepas que podem ser manipuladas, tá? O probiótico, ele vai ter benefícios, mas o que adianta eu dar uma bactéria que vai cair num oceano de um monte de coisa que tem no seu intestino? Então, muitas vezes, eu dar só a bactéria não vai resolver. Quando eu dou só o probiótico, às vezes eu não consigo ter o benefício que eu gostaria porque aquele intestino está todo desregulado. E essa cepa não vai conseguir nem ficar ali, entendeu? Então, eu tenho que primeiro olhar para a digestão, primeiro regular a permeabilidade intestinal, depois eu vou considerar o uso do probiótico. Agora, quando eu coloco um alimento fermentado, eu estou transferindo todo um ecossistema, que foi aquele ecossistema ali da fermentação. Então, o alimento fermentado, ele tem o pré-biótico, que é o que foi fermentado, né? Sei lá, foi o leite, é um iogurte, é o leite fermentado, um kefir, o leite, a água, o açúcar. Então, ele tem ali o pré-biótico que foi fermentado. Se é, por exemplo, um vegetal fermentado, né? É um chucrute, eu tenho ali enfim, o vegetal que foi fermentado. Eu gosto bastante de vegetais fermentados, é o que eu me dou melhor, tá? Aí eu tenho o pré-biótico, que é o alimento para a bactéria. Eu tenho os micro-organismos, porque a gente sabe que em alimentos fermentados a gente não tem nem só bactérias, tá? E eu tenho o pós-biótico, que é o produto da bactéria. Então, eu estou transferindo todo esse ecossistema. Eu vou ter benefícios, inclusive comparados aos probióticos nos estudos, tá? Então, eu posso fazer uma modulação de microbiota intestinal com alimentos fermentados. E alimentos fermentados esses que você pode fazer aí na sua casa. Quanto mais natural, melhor. Você pegar um alimento fermentado industrializado com corante, conservante, adoçante, você vai perder esse benefício, tá? Agora, um alimento fermentado mais com rótulo limpo ou que você fez na sua casa, ele pode sim ser muito benéfico e pode sim servir para modular a sua microbiota. Qual é a questão do alimento fermentado? Se eu tenho um intestino hiperpermeável, se eu tenho uma intolerância à histamina, se eu tenho um quadro de gases, inchaço, pode ser que eu não tolere. É muito frequente a gente ver pacientes que têm SIBO que não toleram coisas fermentadas. E aí eu vou mandar o paciente comer fermentado e passar mal? Eu atendo vários pacientes que tomam litros de kombucha, gente. Aí não tem cabimento, a pessoa não tá fermentando. Vai tomar 1 litro de kombucha, vai explodir. Então é isso, escolher o melhor momento, mas o alimento fermentado, ele também vai servir inclusive para o tratamento do seu intestino, e ele é muito bem-vindo, especialmente se colocado no momento certo, tá? Ah, mas quanto que eu tenho que consumir? Gente, você tem que consumir com uma frequência boa, comer um pouquinho todo dia. É todo mundo que consegue? Não, tem culturas que isso é muito comum. Por exemplo, o meu marido é japonês. Na cultura japonesa, eles têm muito hábito de comer alimentos fermentados, né?
Mas na cultura ocidental isso não é uma realidade, então às vezes é difícil da gente ajustar. Especialmente para pessoas que têm sintomas relacionados à intolerância à histamina, porque daí o alimento fermentado vai cair como uma bomba. Mas se você tolera, use e teste. Pô, eu me sinto bem, beleza, vou introduzir. Comi, passei mal, não vou mais. É muito simples, não precisa de você ter uma prescrição de você ir lá e fermentar um alimento. Eu, particularmente, a minha mãe, ela também, né? Na internet, hoje em dia, acho que todo mundo aprende coisa na internet, né? Mas a minha mãe teve uma época que ela tava louca do fermentado, ela tava fermentando tudo. E aí ela fazia a cenoura, ela fazia Nossa, como chama aquele vegetal que é branquinho por dentro e rosinha por fora? Gente, fica uma delícia fermentada, eu esqueci o nome. Olha que louca, não lembro. E aí a gente fazia com beterraba, com vários. Alguns eu tolerava, outros não. Então, testar. E se você... Rabanete, gente, rabanete fermentado fica delicioso. É o meu preferido. E me dava super bem com rabanete. 0 sintomas. Quem tem síndrome fúngica, melhor evitar, né? Pode ser que não vá cair bem, né? Principalmente se você tiver quadro de inchaço abdominal, tá? Então, alimentos fermentados também são muito interessantes. E por último, porque já está dando a hora do término da nossa live, o magnésio, tá? Magnésio, eu lembrei dele por último, mas ele é um dos primeiros que eu uso. O magnésio ele tem muitos benefícios na regulação da motilidade intestinal. Então, se você sofre com o intestino preso, o magnésio pode ser um suplemento muito interessante, tá? E aí a gente pode usar um blend de magnésio. Se o intestino é muito preso, a gente pode usar o magnésio citrato, porque ele vai ter mais esse benefício de regulação de motilidade. Mas o magnésio é fundamental para regulação de pressão arterial, para controle de enxaqueca, para sono, relaxamento, para parte muscular. O magnésio é muito interessante para muitas coisas e é um suplemento que muita gente pode se beneficiar. Agora, quem que pode ser que não vá tolerar o magnésio? Quem tem diarreia, tá? Eu, por exemplo, a depender da dose que eu uso de magnésio, ele solta o meu intestino. E aí, se eu tenho o intestino solto, eu vou tentar usar um magnésio quelado, um magnésio glicina, que ele vai soltar menos o intestino, mas ele também vai ter benefícios para a sua saúde. Se eu tenho o intestino preso, daí eu já posso ir para o magnésio citrato. O que eu mais gosto para intestino é o citrato, tá? O magnésio manganês é outra coisa, Rita. Magnésio quelado é legal até para quem tem diarreia. E aí, ver a dose que você vai tolerar, tá? Pessoas que têm SIBO, que é o supercrescimento bacteriano de intestino delgado, vão se beneficiar do uso de magnésio como um modulador de motilidade, porque SIBO é uma doença da motilidade intestinal. Então, ainda que a pessoa tenha diarreia, eu preciso de alguns ativos que acelerem essa motilidade de intestino delgado para estimular o complexo motor migratório a empurrar esses restos de alimentos e excesso de bactérias lá para o intestino grosso. Então, o magnésio ele tem muitos benefícios no tratamento intestinal também, tá? Bom, acho que eu já falei bastante, poderia falar de mais ativos que a gente pode usar para tratamento de intestino. Lembrando mais uma vez que essa live é uma live informativa e que eu não tenho o objetivo de medicar nem diagnosticar ninguém, mas eu sei que vocês gostam dessas dicas práticas, né, de para que a gente usa cada suplemento, porque vocês veem muita informação na internet e a gente fica perdido. Será que eu posso, que eu não posso? Será que vai me fazer bem? Será que vai me fazer mal? Eu testei tal coisa que é maravilhosa, mas eu tive efeito colateral. Então, eu sei que vocês têm muitas dúvidas. Eu vou ver aqui algumas dúvidas para responder. E eu vou começar por essa dúvida aqui da Iracineri. Sou alérgica a ômega 3 e própolis.
Iraci, será que você é alérgica ou será que você não é intolerante à histamina? Porque pacientes intolerantes à histamina podem ter sintomas com ômega 3 e podem ter sintomas com tinturas. E aí, às vezes, é o própolis, a gotinha, a tintura do própolis que te dá algum desconforto. É mais fácil do que você ser alérgica a esses componentes. Mas se você realmente for alérgica, daí você não pode usar eles. Mas eu falei vários outros que você pode testar. Lembrando que os que são ruins para quem tem problema com a histamina, eu já falei também, tá? Bom, a Verusa falou que ouviu de um gastro que o exame de microbiota não é comprovado, que é um business. O que que eu digo? Eu digo que nós já sabemos que a importância da microbiota intestinal para a maior parte das doenças crônicas. O estudo da microbiota intestinal está em ampla ascensão nos últimos 10, 15 anos. Ainda é uma coisa nova. E é claro que o uso do exame da microbiota não é um exame diagnóstico na maioria das vezes. Ele é um exame que vai nos direcionar para onde a gente tem que ir com é mais um pensamento sistêmico do que está acontecendo naquele ambiente. E quando eu analiso o microbiota das fezes, eu não estou avaliando o microbiota do intestino delgado, por exemplo. Mas é um exame que pode sim nos ajudar no manejo clínico de pacientes. Então, se o que o seu médico quis dizer é que a gente não tem protocolos bem estabelecidos de como conduzir essas alterações que a gente tem da microbiota. E a nossa microbiota, ela é plástica. Quando a gente fala que a microbiota é plástica, é que a minha microbiota hoje, daqui a 3 dias, ela pode estar totalmente diferente, a depender de como foi o meu sono, de como foi a minha alimentação, principalmente, do que eu usei de suplemento. A gente sabe disso. Mas o exame de microbiota, ele me dá um direcionamento quando eu consigo entender diversidade bacteriana, porque baixa diversidade está relacionada a muitas doenças crônicas, doenças relacionadas ao envelhecimento e doenças imunomediadas. Tá? Baixa de bactérias de cepas produtoras de ácidos graxos de cadeia curta também é outro. A falta das bactérias boas também é outro parâmetro que eu, às vezes, não vou ter uma certeza dessa quantidade, mas eu vou conseguir direcionar o que eu preciso suplementar para o meu paciente. Um padrão de supercrescimento de bactérias mais pró-inflamatórias também vai me trazer informações. Então, é um exame que ajuda. Eu vi aqui alguém comentou que fez o GI-MAP. Gente, o GI-MAP é um exame que traz muita informação. Então, falar que é um exame que não serve para nada, ao meu ver, é falta de conhecimento do exame. Agora, dizer que é um exame que vai muitas vezes também ser fundamental no diagnóstico ou no tratamento das doenças gastrointestinais, também na maioria das vezes ele não é um exame fundamental. Então, tudo vai depender de qual é o paciente, qual é o momento que esse paciente está vivendo e de quanto eu posso propiciar de informação na vida desse paciente. Então é isso, eu não tenho protocolos bem estabelecidos do que fazer a depender do que aparece ali, porque a gente entende que isso também é uma coisa plástica, mas eu consigo ver o padrão de desequilíbrio e isso é o pulo do gato quando a gente vai interpretar esse tipo de exame. E vamos para o último, porque eu vou atender daqui a pouquinho. Quais os benefícios do kiwi? A Joyce perguntou quais os benefícios do kiwi e se tem melhor horário para consumir. Gente, esses dias eu fiz um monte de stories aí dos benefícios do kiwi e o povo adorou, tá? Mas o kiwi é uma frutinha que tem ação
pré-biótica, então ele ajuda a aumentar bactérias boas do seu intestino. O kiwi tem enzimas digestivas, inclusive a gente pode suplementar a enzima digestiva do kiwi, que tem benefícios em sintomas de má digestão, sintomas de dispepsia. Então, para benefício na digestão, eu vou usar antes ou logo depois da refeição. O kiwi tem ação motora no intestino, então ele ajuda a melhorar constipação intestinal. Então, quando eu quero benefício na constipação, eu gosto de colocar ele à noite, porque ele tem essa ação procinética também no intestino. O kiwi tem benefícios, então já falei da ação pré-biótica dele. Já falei que o kiwi é bom para motilidade, já falei que o kiwi é bom para digestão, e uma grande vantagem do kiwi, ele ajuda a melhorar o desconforto dos gases, porque ele é uma frutinha com ação pré-biótica, mas ele não fermenta. Então ele é bem interessante para pessoas que têm síndrome do intestino irritável, principalmente para quem tem síndrome do intestino irritável do tipo diarreica. Também é muito interessante para quem tem sintomas de má digestão, e aí usando aí após refeição, tá? Aliás, ele é bom para quem tem o síndrome do intestino irritável constipada, tá, gente? Eu acho que eu falei errado. É constipado, ele ajuda a acelerar o trânsito intestinal. Ele pode ser ruim se você tiver problemas relacionados à histamina. Então, quem tem intolerância à histamina, pode ser que não tolere o kiwi. E daí, gente, para de ficar com essa neura, meu Deus, o kiwi é tão bom, eu não posso comer kiwi. Tem tantas outras frutas que são boas também, que você pode consumir. Olha a Lige que entrou aqui, querida, minha amiga, parceira. E então, se você pode consumir o kiwi, aproveite, ele é maravilhoso. Esse estudo que avaliou o kiwi para síndrome do intestino irritável constipada sugeriu 2 kiwis ao dia e teve benefícios na melhora de motilidade e na redução do desconforto abdominal, que são os 2 maiores problemas na síndrome do intestino irritável, a alteração de motilidade e a dor abdominal. Então, ele teve benefícios nessas 2 coisas, mas a gente sabe que kiwi também é bom para quem tem dispepsia, que é a má digestão, aquele sintoma de gastrite, tá? Vamos lá que eu vou pegar o último. A espinheira santa é bom para o sistema digestivo? Sim, eu adoro espinheira santa. Principalmente para quem tem sintomas de gastrite, de queimação, e ela também ajuda nas questões relacionadas à histamina, tá? A espinheira santa é um bloqueador da bomba de prótons, que é a bomba que produz ácido natural. Ela ajuda a reduzir desconfortos do estômago, tá? Então, se você tem sintoma de azia, má digestão, a espinheira santa é bem legal. E aí você pode usar a espinheira santa na forma de chá, na forma de tintura, de extrato seco. Ela tem, sim, muitos benefícios para o sistema digestivo, tá? E é relativamente seguro. É claro, gente, que quando a gente está falando de uso de fitoterápicos, não é à vontade para todo mundo, à torto e à direito, porque daí vocês vão ver, eu vi um hepatologista falando que a espinheira santa é perigosa para o fígado. Não é um chazinho de espinheira santa que você vai fazer na sua casa, você vai usar 3 xícaras ao dia que vai atacar o seu fígado, tá? O que acontece é que às vezes as pessoas ou abusam porque acha que é natural e é liberado, usam sem supervisão ou compram suplementos que às vezes vão ter doses altas e muitas vezes a gente não sabe nem o que tem lá dentro, tá? Ou compra, enfim, de locais de origem duvidosa. Mas você usar um chazinho de espinheira santa, uma tinturinha de espinheira santa, você pode ficar tranquilo que não é isso que vai trazer problemas no seu fígado se você não tem um fígado doente, tá? Então eu já tô falando isso porque eu já vi um monte de hepatologista e eu trato fígado também, tá, gente? Eu sou hepatologista também. Mas um monte aí falando, porque a espinheira santa é perigosa pro fígado. E aí a gente tem que falar de dose, frequência, quantidade e para qual paciente. Mas, no geral, adoro espinheira santa, tá? Então, bora, porque eu ainda tenho que almoçar e eu ainda vou atender. Um beijo, foi muito legal ter esse momento com vocês.
Eu gosto muito dos nossos encontros ao vivo. Eu sei que eu tô meio ausente dos stories porque minha vida está corrida, gente. Mas eu vou deixar uma caixinha de dúvidas e eu prometo que eu vou responder as melhores, tá? Não são todas, gente. É impossível responder todas porque chega muita dúvida quando eu abro caixinha. Então eu seleciono as dúvidas que vão beneficiar o maior número de pessoas. Então se você tem uma dúvida para me mandar, não me manda o que deu no seu exame para eu comentar. Porque isso é consulta, isso é diagnóstico. Eu não posso fazer isso pelo Instagram. Não é porque eu tenho má vontade, porque eu não quero te ajudar. É porque eu estarei me comprometendo como médica com o diagnóstico de um exame que eu não conheço o paciente. Tá? Então isso não vai substituir de você passar no seu médico ou passar na minha consulta. Mas mande uma dúvida que você acha que vai beneficiar o maior número de pessoas. Igual aqui, a gente viu dúvidas sobre alimentos, sobre suplementos, sobre diagnósticos. Aí a gente pode colaborar. A análise de exames e análise do seu quadro clínico constitui consulta médica e eu estou super disponível para te ajudar. E vocês já sabem onde achar o telefone, tá? Da minha secretária, fica no meu perfil. E a Lige vai fazer uma live comigo, vamos marcar sim. A gente vai agendar. Um beijo, gente, e até mais.